Bem, a partir desse momento, a aula já está sendo gravada, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Nós vamos começar a unidade 3 do nosso material, e hoje eu vou apresentar a sessão 1. Minha intenção nesse bimestre agora é trazer para vocês mais aulas, mais questões, um pouco mais de prática. Eu vou trazer questões que seguem o modelo da prova que vocês vão fazer no final do semestre, que é aquela prova corporativa. Como a nossa disciplina ela é blended, então a prova a B2 ela não é feita pelo professor, ela é feita pelo corporativo da instituição. E então eu vou tentar preparar vocês a partir de agora para as questões que virão na prova, né? Serão semelhantes no padrão e no formato. Então a gente vai exercitar isso. Eu vou apresentar para vocês a notação matemática, que é bastante usada nas questões, e eu vou tentar familiarizar vocês com isso, porque é importante conhecer a notação matemática e saber o que ela quer dizer. É um grande passo para que vocês tenham êxito na realização da prova, tá bom? Então, eu vou compartilhar a minha tela, só um minutinho. Pronto. Quem não estiver enxergando a tela que eu estou compartilhando, tem que me avisar, tá? Porque senão eu não vou saber. Então, vamos lá. Nossa disciplina de processos estocásticos, né? Nós vamos iniciar a unidade de ensino 3, que trata de cadeia de Markov. Cadeia de Markov é um tipo de processo estocástico com algumas especificidades. Eu vou apresentar essas especificidades para vocês. Vamos falar na seção 1 da unidade 3 sobre processos de Markov. Só um momento. Bem, eu vou definir aqui, apresentar um slide definindo o que é um processo de Markov, tá? É esse que está aqui apresentado para vocês. Ele é um tipo de processo estocástico, e o processo estocástico é considerado um caso particular ou um processo de Markov quando o estado futuro, ou seja, o valor que a variável aleatória assume, né, em um sistema qualquer, que é um fenômeno, um experimento que a gente esteja observando ou realizando, quando esse valor futuro depender apenas do estado atual. Tá? Então, por exemplo, é como se a questão da nossa saúde, por exemplo, amanhã eu vou estar saudável, por exemplo, se hoje eu estiver cuidando da minha saúde. E mais ou menos nesse sentido é o que isso está sendo dito aqui, tá? E essa dependência não ocorre dos estados anteriores. Por exemplo, amanhã a minha questão de saúde vai ser boa se hoje eu estiver cuidando dela. O que foi de ontem para trás não tem influência mais nenhuma. É isso mais ou menos o que está sendo dito aqui. Esse tipo de característica de um processo estocástico, ele é chamado de ausência de memória. Tá? É um processo sem memória, pois o passado é desprezado. A notação matemática que é usada para um processo de Markov é essa que está aqui sendo apresentada para vocês, tá? Se a gente está falando de processo estocástico, a gente está falando de probabilidade, tá? Falar de probabilidade é falar de cálculos probabilísticos, e notação matemática é crucial, é essencial para isso. Eu tenho aqui uma variável, o meu processo, tá? Do meu processo, ela vai assumir um estado ou um valor específico. Então, isso, quando eu falar de estado, é exatamente isso. A variável é sempre representada por uma letra maiúscula. O índice T é para dizer que ela evolui no tempo,
tá certo? E ela vai assumir um valor X. Esse X é algum estado, é um valor, é um atributo, uma característica, alguma coisa do tipo assim, dependendo do tipo de variável. E essa probabilidade disso que está aqui, de ocorrer esse estado para essa variável, ela é condicionada, essa barra vertical aqui diz isso, condicionado às variáveis do processo dos momentos anteriores. Então, do momento inicial, a variação do processo, do momento 1, do momento 2, até o momento t-1. Perceba que aqui é o momento t, tá? E aqui é até o t-1. Então, essa situação aqui, ela está condicionada a essas ocorrências anteriores. No entanto, isso aqui é uma situação genérica. No caso de um processo de Markov, ocorre somente isso, ó. A situação atual do meu processo está condicionado apenas ao momento anterior. Então, é isso que estava escrito no slide anterior. Tá? Então, a notação matemática é esta, em termos de probabilidades. A minha variável do processo no tempo t... Só um momento. Pronto. A variável no processo no tempo t assume um estado x condicionado à variável no tempo anterior. Tá? O meu processo no tempo anterior. Quando a gente tem essa situação, a gente está se referindo ao que eu chamo de processo de Markov. Tá certo? O estado futuro depende unicamente do estado atual. E vejam que essa variável é a mesma que aparece aqui. Bem, em um processo markoviano, quando a gente tem N estados é ter resultados ou valores para o meu processo, ou para a minha variável do processo. Quando ele tem N estados exaustivos, ou seja, pode estar sendo está se considerando ou levando em conta todas as possibilidades existentes, isso é chamar estado exaustivo, e mutuamente excludentes, ou seja, se ocorre um, não ocorre o outro, as probabilidades de um ponto específico do tempo, num tempo t, onde esse t varia de 0, 1 até o infinito, elas vão ser expressas dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira. Então, essa notação é uma notação que vem bastante nas provas, tá? É importante vocês entenderem o que ela está dizendo, tá? Então, tá aqui, ó, esse P é de probabilidade, é um valor numérico. E esse P tem o índice IJ, onde esse IJ ele vai depender exatamente dessa probabilidade condicional que está sendo apresentada aqui. É uma probabilidade da minha variável do processo no tempo T assumir um estado J, sabendo que o condicionado a, que é a minha variável no tempo anterior, ó, esse aqui é tempo t e t menos 1 é o tempo anterior a ele, assume um estado i, tá? Então, ij, então tá aqui, aparece aqui, ó, ij. Então, é um valor, é a probabilidade dessa transição de i para j, né, condicionado unicamente ao tempo anterior, é representado dessa maneira. Isso aqui é um número entre 0 e 1. Tá? Esse I e J podem variar de 1 até N. E o tempo T, que é o índice que está aqui, ó, e aqui também, pode variar de 0 até um valor T do conjunto de tempos. Por isso que é representado por esse T maiúsculo. Bem, essa probabilidade que está aqui, é um valor numérico, ela tem um nome. E o nome é probabilidade de transição em uma etapa, porque essa mudança de I para J acontece em um passo só, tá? Em uma mudança só, tá certo? É a etapa de passar de I para J do tempo T-1 para o tempo T. Então, é uma só etapa de mudança. Por isso que ela chama a probabilidade de transição em uma etapa. Esse nome aqui é muito importante, vocês devem guardar, porque nas provas vem bastante desse conceito aqui. Agora, nesse bimestre, no B2 agora, né, que a gente está começando hoje, eu vou me focar muito na prova institucional, tá? Então, eu vou ficar falando o tempo inteiro aqui, na prova costuma vir isso, na prova costuma vir esse tipo de conceito,
porque como a prova é institucional, a nossa disciplina está na modalidade blended, então eu quero deixar vocês prontos para fazerem essa prova que virá, que não será elaborada por mim, no caso, o professor. Então, vamos lá. O modo conveniente de resumir essas probabilidades que eu acabei de apresentar para vocês é através de uma notação matricial, tá? Então, a gente vai ter um processo estocástico e vai ter várias possibilidades de mudanças de um estado para outro, tá? Várias possibilidades de mudança de um estado para outro. E aí, a possibilidade de mudança, ela é medida pela probabilidade de mudança, né? Então, ela vai ser todas as possibilidades, isso, como foi dito anteriormente, apresentando isso de maneira exaustiva, pode ser resumir numa matriz, tá? Uma matriz aqui, eu estou chamando ela de matriz P maiúscula, né? Então, é uma matriz que tem todas essas probabilidades, então isso vai depender do número de estados que o meu processo tiver, tá? Ela sempre será uma matriz quadrada, ó, N por N. Só um momento. Pronto. Então, ela sempre vai ser uma matriz quadrada, essa informação é importante vocês guardarem. Então, perceba aqui, ó, essa probabilidade está aqui para a gente tentar entender o que são esses valores, os elementos da matriz. Essa probabilidade que está aqui é a probabilidade de permanência, tá? Eu estou, por exemplo, no momento 1, no tempo 1, o meu processo ele está no estado 1, e no tempo seguinte, que vai depender do problema que a gente vai apresentar, o tempo seguinte pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1 dia, daqui a 5 anos, vai depender do problema, tá? No tempo seguinte, ele permanece. Então, mudar de 1 e permanecer em 1 no próximo passo ou etapa do meu processo, vai ocorrer com um determinado valor de probabilidade. Aqui a mudança de 1 para 2 também vai mudar com um determinado valor de probabilidade. Isso aqui vão ser números nos problemas práticos que a gente for apresentar para vocês. Essa matriz P, ela tem um nome, e ela se chama cadeia de Markov, tá? Só um momento. Ela se chama cadeia de Markov. Ela tem essa propriedade aqui, isso é importante também vocês guardarem. A soma na linha, ó, percebe que é P e J, e aí essa soma varia somente em J, aqui dentro da soma. Então, esse J, ele varia de 1 até N, e a soma desse J é de coluna. J é referente à coluna. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a coluna N, a soma das probabilidades de cada linha, isso que está sendo dito, sempre vai ser 1. Então, isso é uma propriedade dessa matriz da cadeia de Markov. Então, a soma das probabilidades aqui, ó, toda a linha, então, vai ter um somatório 1. A linha 2 vai somar 1, até a linha enésima vai somar 1. Essa propriedade aqui é importante vocês registrarem. Percebe que também essa soma ela é feita linha por linha. Por isso que tem essa variação do I aqui, ó. I varia de 1 até N. Então, cada linha é feita essa soma. Cada linha é feita essa soma. É isso que eu disse para vocês. A soma sempre vai ser 1 de todas as linhas. Não de todas as linhas de uma vez só, mas a soma de cada linha individualmente. Bem, uma propriedade dessa matriz é de que todas as suas probabilidades de transição são fixas. Então, essas probabilidades elas não vão mudar. Se no problema é dado um valor de probabilidade, aquele valor vai ser fixado até o problema ser solucionado. Tá? Então, é por isso que ela é dita ter essa característica. Ser fixa é a mesma coisa que ser estacionária nessa situação aí. Tá? Então, vocês talvez encontrem isso como sinônimos nos problemas agora do AVA, que vocês vão ter que fazer na atividade diagnóstica e na atividade de aprendizagem, tá certo? Além de fixas ou estacionárias, elas também têm outra característica, que é de ser independente ao longo do tempo. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Dessa mudança de um tempo para o outro, vai ser o mesmo valor, e aí só que elas não vão depender uma da outra.
Olha só, isso aqui é um exercício que está no AVA de vocês. Aí vocês, quando forem fazer, vão enxergar essa sopa de letras aqui e talvez não entendam o que está sendo dito aqui. Exatamente isso que eu apresentei na aula. Claro que um pouco diferente, mas é praticamente a mesma coisa que eu venho falando, que eu estou falando até agora, desde o início da aula. Então vamos tentar entender. Isso aqui está lá na atividade diagnóstica de vocês, da unidade 3, seção 1. Vamos entender. Diz assim: dizemos que um processo estocástico possui a propriedade de Markov, exatamente isso que eu estou falando, sobre isso que eu estou falando com vocês. Se, dado o valor x no tempo t, então isso aqui ó, é o estado do meu processo, as distribuições de x com índice s, quando esse s é maior que t, então eu estou falando que o tempo aqui é depois desse outro, não depender dos valores de x, u, onde esse u é menor que t. Então, olha só, o que está sendo dito aqui, na realidade, é exatamente aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco. É um processo de Markov quando o processo só depende do tempo anterior e não dos tempos mais distantes. Por exemplo, como eu exemplifiquei a situação da saúde, né? A minha saúde amanhã ela vai ser boa dependendo unicamente se eu estou cuidando da minha saúde hoje, né? O que passou para trás, de ontem para trás, não vai ter mais influência alguma, né? É claro que eu estou exagerando aqui no exemplo, mas é como se fosse isso. Quer dizer que, continuando a leitura, quer dizer que o comportamento do processo no futuro não depende do passado. Percebe que ele até explica tudo isso que ele escreveu aqui em termos de matemática, de simbologia. Quando o estado presente do processo é conhecido. A partir deste cenário, defina formalmente, por isso que tem esse monte de letrinha aqui, um processo estocástico com propriedade de Markov. Propriedade de Markov é isso que ele acabou de falar. Assinale a alternativa correta, escolha uma, ou seja, só tem uma alternativa correta. Aí tem lá as alternativas que está lá no AVA de vocês. Está aqui a minha variável, no tempo t, ele está dizendo que ela pertence a um conjunto A, pertencer a um conjunto A é pertencer ao meu processo, né, ao meu processo marcoviano. Essa barra que está aqui, ó, que eu comentei com vocês, ela é uma barra de condicional, então está dizendo que isso que está antes dela está condicionado ao que vem depois. É isso que está sendo dito. E aí ele está me dizendo o quê? Que as variáveis dos tempos anteriores, ó, no tempo T1, no tempo T2, no tempo Tn, que são prévios a esse daqui, assumem esses valores, x1, x2, até o xn. E isso que está aqui na primeira linha da alternativa A virou isso que está aqui na segunda linha, que diz o seguinte: probabilidade de x de t pertencer ao conjunto A, beleza, continuou, vezes t. Não foi isso que eu disse, né? Não foi isso que eu disse. Então, essa anotação aqui está errada. Isso não existe na realidade. Então, essa alternativa A morreu. Já está errada. Então, está vendo por que é importante vocês entenderem a notação matemática da coisa? Se vocês não entenderem isso muito bem, vocês não vão conseguir identificar essas alternativas que aqui estão, qual delas é a correta. Continuando. Alternativa B, a gente tem que fazer análise tudo de novo. Percebe que está igualzinho ao que estava aqui, ó? Então, a gente nem perde muito tempo. A gente já olha já para a segunda linha da alternativa B. Diz assim, probabilidade de x de t pertence a t. Isso aqui não está me dizendo nada. Primeiro que ele mudou de conjunto. Ele estava pertencendo ao conjunto A, né? Agora ele está pertencendo a um tempo t. Não tem nada a ver isso com o que está aqui com o que está aqui embaixo. Então, ignora também essa alternativa. C, vamos lá, é a mesma coisa que está na primeira linha do item A e do item B. Então, a gente olha para a segunda linha do item. X de t pertence a A, beleza, tá ok. Condicionado a x de tn ser igual a xn, que é lá o último, olha. E é lá o último. Então, tá bem coerente, né?
Então, para ser um processo markoviano, que é o que ele está querendo aqui, ó, né, é um processo de Markov, com propriedade Markov, é mais ou menos isso aqui que tem que acontecer. O atual depende do anterior, do último que antecede ele, né, do último. Então, isso tudo aqui vai se resumir a isto, né, essa condição, quando o meu processo estocástico tem propriedade de Markov. Então, a letra C parece correta, mas a gente precisa avaliar as outras alternativas para definir se a C realmente é a correta. Aí, na letra D, x de t pertence a A e a mesma notação. O que a gente olha aqui na segunda linha da alternativa? Ok, x de t pertence a A, x de tn igual a tn. Opa, que isso? X de tn, o x de tn aqui estava me dizendo que era xn. Por que virou t? Então, não é a mesma coisa. Então, ignora item alternativa D. Alternativa E. X de t pertencente a A e apresenta as mesmas coisas dos itens anteriores. Mas o que ele diz aqui? X de t pertence a A, ele só mostra o que está antes da barra de condicional. Se ele mostra isso dessa maneira, ele está me dizendo que o que está antes não está condicionado a nada. E isso não é verdade quando a gente está tratando de uma propriedade de Markov. Tá certo? Então, meus caros, a alternativa correta é, de fato, a alternativa C. Tá? Então, isso é importante, ó. Tá vendo por que a gente precisou enxergar, conhecer aquela notação matemática anterior? Porque senão a gente, numa questão dessa, e isso aqui é bem comum cair em prova, vem lá a sopa de letrinhas. Se vocês não souberem ler o que essa sopa de letrinhas está dizendo, vocês vão chutar. Vão ficar chutando e aí talvez acertem, talvez errem. Mas o importante é bom que vocês dominem isso, para que vocês possam assinalar a alternativa correta com confiança. Vamos lá. Continuando a aula. Aqui tem um exemplo. Agora a gente vai ver um exemplo numérico, já que a gente viu só teoria até agora. Tá bom? Suponha que você seja um consultor financeiro e que, ao fazer análise de gastos do seu cliente, né, você é o consultor de alguém, constatou que o uso dos seus recursos, os recursos do cliente, estão alocados da seguinte maneira: como que ele gasta a renda dele? 30% ele gasta com moradia, 50% ele gasta com despesas como água, luz, telefone, impostos, etc. E o restante, para completar os 100%, ele gasta com itens pessoais e de lazer. Só um momento. Tá entrando gente. Pronto. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo... Pronto. Continuando o exemplo. Como consultor financeiro, você pode aplicar os seus conhecimentos de transição de estados ou de processos de Markov para modelar a situação do cliente. Por quê? Porque eu quero saber qual é a chance de mudanças num cenário posterior. É para isso que serve esse tipo de teoria, para a gente prever como é que o cenário vai mudar, tá certo? Então, isso tem uma utilidade deste tipo. Cada gasto apontado representará um estado. Então, a gente está atribuindo que o gasto com moradia vai ser um estado do meu processo, que o gasto com o que ele está chamando de mais despesas vai ser outro estado, e o de itens pessoais e de lazer também vai ser um terceiro estado. Está chegando mais gente, agora eu tenho que ficar aprovando aqui a entrada. Vamos lá. E aí, veja bem, se a informação inicial é a seguinte: ele gasta 30% com moradia, gasta 50% com demais despesas, que ele chamou assim, e 20% com itens pessoais e de lazer. Né? Vou pedir para... Acho que foi o Matheus que entrou para desligar o microfone. Beleza, obrigado. Então, olha só, esse vetor aqui, ó, é um vetor de probabilidades, tá certo? E a gente chama isso aqui de probabilidade, vetor de probabilidades de estado, porque é como assim, o cenário atual é esse. Então, é a partir dele que a gente vai fazer a modelagem, tá? A gente vai
fazer a verificação de se essas probabilidades aqui de distribuição da despesa do meu cliente vai mudar ou não num cenário futuro, né, numa etapa futura. Então, essa é a intenção. O consultor vai dar essa prévia para o cara lá, para o cliente. Ao longo dos próximos anos, a tendência é que a distribuição de renda apresentada sofra alterações. Então, isso já é previsto. Então, é uma condição que está sendo imposta aqui no problema para verificar como que essa mudança se dará, já que sabe que ela vai ocorrer. Fazendo o planejamento estratégico, né, com o cliente, o consultor lá está fazendo o planejamento com o cliente, ele vai considerar um cenário de 5 anos, ou seja, um espaçamento. Então, de um estado para o outro, o tempo entre um estado e outro vai ser de 5 anos. Então, essa mudança de uma etapa, como eu disse para vocês, ela não necessariamente é uma unidade de tempo. Nesse caso aqui são 5, né? 5 anos, mas não há nenhuma verificação do ano 1, entre o ano 1 e o ano 5, tá? Então, é só um pulo só, é um passo só, de qualquer forma. Então, olha só, as probabilidades de transição dos estados vão ser obtidas conforme a seguir. Então, tá aqui, a gente monta, né? Ele cria um cenário, né? Então, a gente precisa dessa probabilidade de transição lá da onde ela surgiu. Essa informação ela é necessária numa modelagem desse tipo que a gente está fazendo. A gente, de alguma maneira, precisa, nem que seja chutar e criar essas mudanças. Olha só, por exemplo, do estado 1 e permanecer no estado 1, quer dizer assim, se ele gastava 30% da renda com moradia, isso não vai mudar lá no meu futuro, que eu estou buscando saber, né? Do estado 1 para o estado 2, então vai haver uma mudança. O gasto com moradia dele vai mudar de 30% para algum outro estado, para algum outro valor, né? E aí está dizendo que essa mudança pode acontecer com uma probabilidade de 0,20. E assim sucessivamente é a leitura que a gente faz. Percebe que a gente tem aqui uma matriz quadrada, 3 linhas, 3 colunas, tá certo? E sempre com essas mudanças, ó. Tenho 3 estados, né? Como eu denominei no problema. O estado 1 é referente ao gasto com moradia. O gasto 2 é referência ao gasto com demais despesas, como ele chamou, aquele pacote de gastos lá com água, luz, telefone, etc. E o estado 3 já é o gasto com itens pessoais e de lazer. Tá? Então, essas mudanças de 1 para 1 é permanecer, né? De 1 para 2 é mudar, de 1 para 3 é mudar, e assim também da linha 2 e 3. 2 para 1, 2 para 2 é permanecer, 2 para 3. Percebam que em cada linha a soma tem que ser igual a 1, porque senão isso aqui não será uma matriz de probabilidade de transição. 0,60 mais 0,20, né? 0,80 mais 0,20 é 1. Então, aqui vai ser 1 no total. 0,10 mais 0,70 é 0,80, mais 0,20 também vai ser 1 no total. 0,20 é 0,20, mais 0,80 vai ser 1 também aqui no total. Perceba que isso aqui é possível de acontecer. Tá? Eu não citei anteriormente por esquecimento mesmo, mas isso aqui pode acontecer. E o que isso está me dizendo? Ser 0. De 3 para 1, está me dizendo que do estado 3, que é o gasto com itens pessoais e de lazer, não vai mudar para um estado do tipo 1, que é mais ou menos assim, em termos de valores. Se ele gasta 20% com lazer e itens pessoais, não vai atingir esse patamar de 30%, que é o que ele gastava com moradia, que ele gasta com moradia atualmente. Então, essa informação, ela tem que existir de alguma maneira. Então, se a gente tem de experiências passadas, vamos supor que eu lá, como consultor, já tenho mais ou menos noção de como essas mudanças ocorrem, então eu vou usar esse meu conhecimento, esse meu know-how, né, o background que fala, né, numa nomenclatura de mercado, né, minha experiência profissional me diz que essas mudanças ocorrem com essas chances de mudanças, tá? Ah, eu não sei, então é no chute mesmo. Tem que usar lá, distribuir essas probabilidades de alguma maneira. Beleza. Então, matematicamente, é assim que a gente obtém essas probabilidades, tá certo? Então, tá aqui, eu tinha essa probabilidade de mudança, né? Aqui é a matriz de transição, e lá eu tinha o vetor de probabilidade de estado, que era a situação presente,
e aí a situação futura vai ser encontrada quando eu multiplicar esse vetor por essa matriz. Perceba uma coisa, a gente, para multiplicar vetores, matrizes e vetores, né, não pode ser feito de qualquer jeito, existe toda uma propriedade de produto entre matrizes. Perceba aqui, ó, eu tenho esse meu vetor aqui inicial, o vetor de probabilidade de estados, ele tem 3 colunas. 0,30 é uma coluna, 0,50 é a segunda coluna e 0,20 é a terceira coluna. Só um momento. Ok, peraí, pronto. E a minha matriz, se eu tenho 3 colunas no vetor, eu tenho que ter 3 linhas aqui também na minha matriz. Então, eu tenho linha 1, linha 2, linha 3. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar lá de geometria analítica, o número, quando eu estou multiplicando um vetor por uma matriz, ou uma matriz por uma matriz, o número de colunas do primeiro elemento do produto tem que ser igual ao número de linhas do segundo. Né? Então, essa é a primeira condição para que o produto exista. Tá certo? Então, beleza, aqui parece que está ok. Como é que a gente chegou nesse número aqui, hein? Então, é multiplicar, ó, primeira linha com a primeira coluna. Então, é 0,30 vezes 0,60. E aí? Mais 0,50 vezes 0,1. Mais 0,20 vezes 0. Esse resultado tem que ser aproximadamente igual a 0,23. E esse segundo, hein? Como é que ele foi obtido? Primeira linha com a segunda coluna. Então, 0,30 vezes 0,2 mais 0,50 vezes 0,7 mais 0,20 vezes 0,2. Isso vai resultar aproximadamente 0,45. E esse terceiro valor também é obtido assim, linha por coluna, somando 0,30 vezes 0,2, mais 0,50 vezes 0,2, mais 0,20 vezes 0,8. E é para resultar aproximadamente nesse número que está aqui apresentado. Então, ó, essa probabilidade, esse vetor de probabilidade, ele se modifica, né, desta maneira para esta outra, quando eu levo em conta essa condição aqui de cenários, né? Essa possibilidade de transição ou de mudança. Então, vai ficar assim a distribuição dos gastos. Isso aqui também tem que somar 1, né? E vai somar 1, se vocês virem. 0,23, 0,45, 0,32 dá igual a 1. Então, olha só, o que esse resultado está me dizendo? O que esse resultado está me dizendo? Que esses números, 0,23, 0,45, vai ser a nova distribuição do gasto do meu cliente, né? Segundo essas estimativas que eu estou levando em conta, tá? Estou levando em conta o cenário, né? Lembra que isso aqui é uma modelagem. Modelagem, ela é uma previsão. Previsão não é fato. Previsão é uso de método científico para entender o que ocorrerá no futuro. Tá? Então, é passível de erro, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Se ocorrer a mudança daquele jeito, como estava sendo previsto, no futuro próximo, né? Ou seja, daqui a 5 anos, o meu cliente vai gastar 23% da renda dele com moradia, ou seja, era 30, baixou para 23%, vai gastar 45% da renda dele com as despesas de água, luz, telefone, impostos, etc, etc. E vai aumentar aqui, teve um aumento, né? Era uma 50, baixou para 45. E aqui teve um aumento para 32. Passou do patamar de 30, né? Que era uma impossibilidade. Não ia atingir o 30, mas poderia passar. Então, olha só, 32% era, se não me engano, 23%, o gasto com itens pessoais, tá? Itens pessoais e de lazer. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para lembrar. Não era 20, ó, mudou para 32. Então, beleza. Então, isso aqui, ó, é uma maneira de vocês entenderem
como que se faz uma aplicação dessa metodologia, tá? De um processo de Markov. Obviamente que o exemplo que eu estou apresentando aqui é um exemplo muito simples, é um exemplo muito didático, tá? Para que a gente possa entender como que isso se aplica. Vamos lá para uma outra atividade que eu extraí do AVA de vocês. Então, tá aqui, ó, tá vendo uma matriz de transição? Agora eu vou ficar colocando isso no meio das aulas, tá certo? Essas atividades que eu vou retirando do AVA, e aí eu vou fazer com que a gente entenda esses termos técnicos que eu apresento aqui para vocês. Muitas vezes parece que eu estou falando em grego, né? Mas agora vocês vão ter que entender, vão ter que acostumar com esses termos, tá certo? Por aqui vocês possam se dar bem na prova. Quando chegar lá na prova, vocês já vão estar cansados de ouvir eu falar essas coisas aqui, tá certo? Vale lembrar que a prova, ela é composta por assunto do livro todo, de todas as unidades. Então, eu vou ter que, em algum momento, comentar com vocês sobre o que a gente viu no bimestre 1. Tá? Então, pode ser que em alguma aula eu volte em algum assunto lá do B1 trazendo questão, tá? Vou ficar trazendo questões desse tipo aqui, questão de prova, questão que está lá no AVA, e aí para a gente ficar comentando e até a gente, isso aqui passar a ser comum aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Quando a gente bater o olho e enxergar uma coisa desse tipo que está aqui, ó, desse tipo que está aqui, a gente vai olhar, isso aí é uma matriz de transição. Pronto, não tem mais segredo. Então, beleza, vamos lá. Vamos supor que uma população seja dividida em 3 estados. O estado é o valor do meu processo, né? Então, assim, então a população ela vai ser dividida em rica, população classe média e população pobre, tá certo? E que em cada unidade de tempo, a probabilidade de mudança de um estado para outro seja. Então, tá aqui um espaço, uma lacuna, né? Pode ser que a gente vai ter que completar, tá certo? Então, em cada unidade de tempo, a probabilidade de mudança de um estado para outro seja. A gente possivelmente vai ter que completar isso aqui. Beleza. Isso só depende dos estados. Este processo é chamado, então, mais um outro espaço, a gente vai ter que preencher, seja T índice e J, a probabilidade de mudança do estado J para o estado I, né? Então, T e J é a probabilidade de mudança do estado J para o estado I, é o que ele está dizendo. Então, é lá, do J para o I. Então, se ele está dizendo que T e J é uma probabilidade, é igual aquela matriz que eu mostrei para vocês, só que era a letra P, né? Aquilo lá é o que está, veja só, aquilo que eu apresentei para vocês é o que está dentro do livro. E isso que eu estou trazendo aqui para vocês é o que está no AVA. Então, acontece mesmo. Essas nomenclaturas, essa simbologia, elas mudam, né, de um momento para o outro. Então, é importante, às vezes eu estou chamando de T e J, e lá, em outro momento, eu chamei P de pato, e J. Mas se eu disser que ambos são uma probabilidade de mudança, é porque elas são a mesma coisa. Então, está aqui, ó. Então, o que ele está me dizendo? Que esses valores aqui internos desta matriz T são valores de probabilidade. Isso implica, tem como consequência de que isso aqui é uma matriz de probabilidades. Matriz de probabilidades, deve ser de transição. Então, vamos lá. Em uma unidade de tempo, está dizendo que é mudança de um tempo para outro. A matriz T, ó, tá aqui, ó, esse T maiúsculo tá aqui, então essa matriz que está falando dessa matriz aqui, a seguir é chamada D. Tem outro espaço aqui para ser completado. Então, vamos continuar a questão. Os termos a seguir preenchem corretamente as lacunas acima. Então, vamos lá. Matriz de transições. 2, constante no tempo. 3, cadeia de Markov. Então, essas três expressões aqui, elas têm que ser colocadas aqui, ó, nesses espaços. E a gente precisa colocar cada um no seu devido lugar. Diz o seguinte mais:
A partir deste contexto, assinale a opção que apresenta a sequência correta do preenchimento dos conceitos em suas respectivas lacunas. Então, essa ordem aqui, ó, está relacionada com esses números que estão apresentados aqui antes dessas expressões, né, desses termos. Então, é isso que a gente vai olhar para cá, vai pegar cada um deles, um em cada espaço, e depois verificar como que isso se distribui na ordem que está sendo apresentada aqui com algumas alternativas. Então, vamos lá. Tem que ler isso aqui de novo, não tem jeito. Vamos supor que uma população seja dividida em 3 estados: ricos, classe média e pobres. E em cada unidade de tempo, a probabilidade de mudança de um estado para outro seja. Então, a probabilidade de mudança de um estado para outro seja a matriz de transições, seja constante no tempo, ou seja uma cadeia de Markov. Então, aqui, ó, lembra que eu comentei... Alguém quer falar? Tem alguém com o microfone aberto. Então, vamos lá, continuando. Probabilidade de mudança de um estado para outro. Quando eu estou falando de processo de Markov, eu sempre digo que... Lembra que eu disse que a probabilidade ela é estacionária, ela é fixa? Um outro sinônimo para isso é constante, tá? E é estacionária no tempo, né? Quando a gente está falando isso, estacionária, a gente está se referindo a tempo. Fixa também é fixa no tempo. E o outro sinônimo é constante. Então, está aqui, esse constante no tempo, ó, ele entra aqui nessa primeira lacuna, né? E é o número 2, é o número 2 quem vem primeiro. Se é o número 2 que vem primeiro, até a gente já pode dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Quer dizer o quê? Se é o 2 que vem primeiro, não, então a letra B já está errada e a letra C também, assim como a letra E. Então, a gente já elimina 3 alternativas, né? Então, fica entre A e D. Vamos lá, o segundo espaço. Este processo é chamado... Então, só tem o 1 e o 3, né? Esse processo é chamado matriz de transição. Esse processo é chamado cadeia de Markov. Então, matriz de transição é isso que está aqui, né? Então, não é o processo, né? Então, o processo, certamente, é chamado cadeia de Markov, tá? Então, o processo é chamado cadeia de Markov. Então, o 3 vem para o segundo espaço em sequência. Então, aqui é o número 2, aqui é o número 3. Então, tínhamos só a alternativa A e D, 2 e 3, 2 e 1. Então, a gente já mata de cara a questão, que a alternativa correta é a alternativa A. Então, é dessa maneira que a gente vai matar uma questão desse tipo. Tá? Então, ó, tá vendo? Se eu não conhecesse o que é isso, ó, constante no tempo, matriz de transição, cadeia de Markov, se a gente não conhecer o que representa, o que significa cada uma dessas coisas, dentro dessa teoria que eu estou apresentando, a gente não vai saber responder uma questão desse tipo. Tá certo? Então, tá aí. A alternativa correta é a alternativa A. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer se manifestar? Eu não dei espaço ainda para vocês. Está gravando, eu só quero dizer isso. Então, quem for se manifestar agora vai ficar gravado. Tá? Se não quiser se manifestar agora, eu vou, antes do término da aula, eu vou encerrar a gravação e vou abrir espaço para vocês questionarem o que vocês quiserem. Tá bom? Alguém que vai se manifestar? Não, né? Então tá bom, vou continuar. Essa outra aqui, gente, olha só. Eu não apresentei ainda, né? Isso aqui, na realidade, está na sessão que a gente vai ver na aula que vem, mas eu vi que na atividade diagnóstica da sessão 1 já aparece isso aqui é um grafo, né? A teoria de grafos também é bastante usado em processos estocásticos. Assim como a gente vê lá em pesquisa operacional, né, a teoria de grafos também é usada nos processos estocásticos, porque os processos estocásticos e pesquisa operacional, eles têm uma relação teórica bem forte. Então, olha só, eu vou ter... É como se eu tivesse uma matriz, né, de transição. Perceba que eu tenho aqui, ó, S1, aqui eu tenho os nós do meu grafo, ó, S1, tenho aqui S2, S maiúsculo, e tenho aqui S3. Né? E perceba que tem essas mudanças aqui, ó, essas setas, que são os arcos,
eles são arcos direcionais, né? Um grafo, ele tem essa característica, ele tem arcos, e esses arcos, eles são direcionados, né? Percebe que ele mostra qual é a direção em que essa mudança vai acontecer, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, do S1, no estado S1, no tempo futuro, no tempo atual, quer dizer, ele está no estado S1, né? E ele vai mudar, ou seja, no tempo posterior a ele, ele vai continuar no mesmo estado. Então é isso que esse arco aqui está dizendo, ó. Ele vai e volta com essa probabilidade aqui. Esse A11 está me dizendo que é a possibilidade disso acontecer. Então, a gente tem que olhar para essas letras A minúsculas aqui desse grafo, com esses índices aqui, ó, de 1 para 1, então está do 1 para 1, como sendo probabilidades, ou possibilidade de mudança. Beleza, entendido isso, a gente agora vai olhar para a questão. Diz o seguinte: avalie a seguinte figura. Então, a gente já avaliou, já mostrei para vocês o que isso representa, o que representa cada símbolo que está aqui descrito, tá certo? Então, vamos lá. Mais uma questão de lacunas. A gente bate o olho aqui, a gente já viu mais uma questão de lacunas. E isso é bem comum nas provas que virão institucionais. Tem muita questão de lacuna. Então, vamos lá. Então, só resta a gente exercitar esse tipo de questão. Essa figura representa um diagrama de transições de um processo chamado D. Beleza? Então, a gente vai ter que preencher. Que trata-se de um caso particular de processo estocástico. Então, a nossa aula de hoje, a gente está falando de processo marcoviano. O processo marcoviano é conhecido como cadeia de Markov, né? E é um caso particular de um processo estocástico. Com estados discretos. Então, isso aqui é uma característica que eu não citei ainda. Mas estado discreto quer dizer o quê? Que a variável do meu processo, ela vai assumir valores discretos. Valores discretos são valores inteiros. São valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, a minha variável do processo, ela não vai poder assumir um valor do tipo 5,3 ou 4,79. Não, os meus estados só podem assumir valores inteiros. Isso é um estado discreto. O parâmetro, em geral, o tempo. Então, lembra que eu já apresentei isso também. Estado de parâmetros, espaço de parâmetros se refere a tempo num processo estocástico. Então, falar de parâmetro também é falar de tempo. Isso é uma coisa importante para se registrar. E o tempo pode ser discreto e pode ser contínuo. É assim, tempo contínuo é ficar acompanhando o processo de forma contínua. Por exemplo, vou ficar um mês acompanhando um sistema de vazão de água para saber se vai ter vazamento ou não, né? Estou exagerando, ficar um mês. Isso quer dizer que sempre vai ter alguém ali olhando, acompanhando a vazão, né, de uma tubulação, por exemplo, de forma contínua, ou seja, 24 horas por dia. Isso é característica de um processo contínuo. Agora, quando é tempo discreto, é assim, eu tenho que verificar se vai ter vazão, por exemplo, no mesmo sistema de tubulação, por exemplo, só que eu vou lá e olho uma vez por dia. Né? Eu não fico lá 24 horas próximo. E isso é um tempo discreto, tá? Em termos para a gente entender a diferença de um para outro. Beleza. O estado discreto, né? E apresenta vai ter uma segunda lacuna aqui. Depois a gente vai tentar entender o que tem que ser colocado aqui. A definição desta propriedade, né? Então a gente está falando de alguma característica aqui que a gente está chamando de propriedade, também chamada de... Então, a propriedade tem um nome que vai aparecer em algum lugar aqui, mas ela também tem outro nome que vai aparecer nessa terceira lacuna. É que
os, então tem uma quarta lacuna aqui, alguma coisa que são os, são irrelevantes. Então vai ter alguma coisa aqui que vai ser irrelevante para a predição de alguma coisa aqui, desde que o estado atual seja conhecido. Beleza? Então é isso aqui que a gente vai ter que preencher. Então vamos ver o que ele pede. Assinale a sequência de termos que preenche corretamente as lacunas acima. Escolha uma, então só tem uma correta. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, ó, nas alternativas, é coisas absurdas. Cadeia de Poisson, não existe isso. Cadeia de Maico, não existe isso. Cadeia de nascimento, não existe isso. Tá? Então, eu estou falando isso porque eu já conheço, né? Mas e aí, vocês? Se fosse vocês, que estivesse lá na hora, na prova, e tivesse uma questão dessa. Com a aula de hoje, só com a aula de hoje, eu não saberia isso. Então, eu tenho percebido que nas questões que tem no nosso AVA, algumas delas estão avançadas em termos de conteúdo. Então, mesmo assim, eu estou trazendo já para antecipar, para a gente ficar nivelado com o que está no AVA, para que a gente possa saber já que está ali na sessão. Cadeia de Bernoulli também não existe. Tá? Existe o processo de Bernoulli, existe o processo de Poisson, existe processo de nascimento, mas não existe cadeia de. Então, ó, esse primeiro termo que aparece aqui antes do tracinho é para aparecer aqui na primeira lacuna, mas de letra B até a letra E, nenhum deles existe. Só a cadeia de Markov. Só por causa disso, a gente já consegue matar qual é a alternativa correta, que é a alternativa A, que não tem jeito. Então, vem aqui, cadeia de Markov. Ó. Esta figura representa um diagrama de transições de um processo chamado de cadeia de Markov, que trata-se de um caso particular de um processo estocástico com estados discretos, é isso mesmo. O parâmetro, em geral, o tempo pode ser discreto ou contínuo. Então, o estado tem que ser discreto, somente discreto, mas o tempo pode ser discreto ou contínuo. Essa é uma característica de uma cadeia de Markov ou um processo markoviano. E apresenta a segunda, propriedade markoviana, tá certo. A definição desta propriedade, também chamada de memória markoviana, está aqui no terceiro. Eu nem comentei esse termo, mas isso aqui também está correto. É que os estados anteriores são irrelevantes para a predição dos estados seguintes, desde que o estado atual seja conhecido. Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Então, aqui tem um outro exemplo. Vamos lá, a gente ainda tem um tempinho para a nossa aula. Eu vou correr um pouquinho, porque eu quero terminar antes para poder abrir para pergunta. Isso aqui, na realidade, eu vou só comentar com vocês, vou pedir para vocês lerem. Esse material já está postado no AVA, já está lá o PDF com essa aula, já está disponibilizado para vocês lá na aula da unidade 3, seção 1. Façam download desse material, porque tem essas questões aí que eu comentei com vocês, são questões que constam em provas do tipo institucional, tá certo? A nossa prova B2 será uma prova institucional, né, que vocês vão fazer, não será elaborada por mim, por isso que eu já estou começando a levar o nosso segundo bimestre dessa maneira. Toda a aula agora eu vou trazer questão e a gente vai ficar lendo questão e entender o que quer dizer cada termo, para que a gente possa ficar familiarizado com isso. Esse exemplo 2 aqui, que fala sobre material bélico, ele é muito parecido com aquele exemplo que eu apresentei do consultor financeiro. Tá? Então, ele tem lá 3 estados, ó, estado 1, estado 2, estado 3, também tem a mesma dimensão, essa aqui é a matriz de transição, ó, transição 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, então mudar de 1 e continuar em 1 numa etapa posterior. A etapa posterior lá era 5 anos, aqui são 10 anos,
então a probabilidade de mudança é igual a 0,8 e assim sucessivamente. E aí ele tem um vetor de probabilidade de estados, que é a situação atual, né? Atualmente é assim, mas com essa matriz de transição vai mudar para qual, tá? De que maneira isso vai mudar? Então é a pergunta que é feita aqui. Então, quando a gente faz o produto desse vetor por essa matriz, mais uma vez, vocês precisam lembrar disso. Tem que ter dimensões compatíveis, né? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Três colunas aqui, tem que ser igual ao número de linhas. Linha 1, linha 2, linha 3. Beleza? Atende. Então, quer dizer que eu posso multiplicar esse vetor por essa matriz. Multiplica a linha por coluna, somando, primeira linha com primeira coluna, somando, dá esse resultado. Primeira linha com segunda coluna, somando, aparece esse resultado aproximadamente. Primeira linha com terceira coluna, resulta nesse número aproximadamente. Então, a mudança disto para isto, num período de 10 anos, é o previsto para acontecer. E aí está aqui uma análise do que esses números representam. Tentem fazer esses cálculos, porque às vezes nas provas também vem questão de cálculo, e é importante que vocês saibam fazer, tá certo? E aí tem outros conceitos aqui, a gente já comentou, o processo de Markov com tempo discreto, né, com tempo contínuo, tá? E aí aparece esse tema aqui, ó, processo de nascimento, que estava lá naquela questão, cadeia de nascimento. Não existe cadeia de nascimento, existe processo de nascimento, e essas coisas são muito diferentes uma da outra, de nascimento e de morte, tá? Nascimento e morte é quando um processo ele muda de um estado para o outro, só de uma etapa, de um em um passo, tá? De um em um passo. Vou mostrar aqui para vocês uma figura, ó. Por exemplo, eu estou no estado 0 e eu mudo para o estado 1, né? Só posso mudar para o estado 1 ou continuar no 0. Eu não consigo sair do 0 e ir direto para o 2, tá? Quando eu avanço assim, ó, de um em um, eu estou tendo um processo marcoviano do tipo processo de nascimento, tá? Agora, quando eu vou regredindo, ó, por exemplo, eu estou vindo do 3 para o 2, né, eu estou diminuindo aqui o estado em termos do valor do meu estado, eu estou executando um processo de morte, tá? Um processo marcoviano de morte. E aí a mesma coisa, só mudo sempre para o vizinho. Do 3 eu só posso mudar para o 2 ou para o posterior, né? Por exemplo, estou no 2 aqui. Ou eu posso mudar para o 3 ou eu posso mudar para o 1. Mas eu não posso ir do 2 direto para o 0, né? Eu não posso ir também, da mesma forma, do 2 ir para um quarto se ele estivesse aqui. Tá? Então, é basicamente isso que está escrito aqui e é importante saber disso. Aí tem questão aí que também eu deixei para vocês, essa questão que está no nosso livro, tá bom? É questão, peraí que tem alguém chegando. Essa hora. Cadê esse negócio aqui? Peraí que eu não estou conseguindo. Opa! Pronto. Tá certo? Então tem questões, olha, tem cálculo aqui para vocês fazerem. Tá? É isso? Tem aqui a alternativa correta da questão, façam isso. Tá aqui como a questão foi resolvida, tá certo? Aqui é uma questão teórica que fala sobre processo marcoviano também. Eu apresento para vocês a alternativa correta e aqui uma justificativa por que ela é a correta. E uma terceira questão também de resposta múltipla, né? Também indico a resposta correta e a justificativa. E tem mais exercícios para vocês fazerem, coisas do tipo assim. Tá certo? Então, espera lá, eu vou aqui. Parei de compartilhar a minha tela, tá bom? Então, gente, é isso, tá? As nossas aulas agora vão ser dessa forma, nesse formato. Eu sempre vou trazer muita questão para a gente olhar, para a gente ler, para a gente entender o que aqueles conceitos querem dizer, o que aquela notação matemática está significando, porque eu acho que dessa maneira, se a gente está numa disciplina blended, essa é a melhor maneira da gente lidar
com o segundo bimestre, porque a avaliação B2 ela é uma prova institucional, ela não é elaborada por mim. Então, fazendo assim, eu suponho que vocês ficam mais familiarizados com os termos, e quando chegar a prova, vocês vão olhar para ela e vocês vão saber o que está escrito lá, tá certo? Eu vou encerrar a gravação, e aí eu vou deixar, a gente ainda tem 15 minutos, eu vou deixar livre para vocês questionarem o que vocês quiserem, tá certo? Estou encerrando a gravação.